Pessoal, então a gente vai fazer um vídeo sobre essa ferramenta. O Google Refine ele foi denominado para Open Refine. Tá? É um projeto que começou, bom, tem todo o histórico dele, então eu vou deixar a apresentação nesse link aqui, tá? E vão ter algumas outras extensões, alguns outros arquivos que vocês vão baixar. Aí eu vou colocar no link da apresentação. Pessoal, então o que é o Open Refine? Ele é uma ferramenta para trabalhar com dados que estão desorganizados. A gente pode considerar como se fosse um Excel turbinado, um Excel com asteroides. Para que ele faz, né? Ele serve para você limpar, corrigir, você pode clusterizar, filtrar e navegar pelos dados. Ele permite também a gente obter um conjunto de dados num formato e a gente exportar para outro formato. Ele exporta para diversos formatos. Então a gente pode, por exemplo, ter um conjunto de dados que está em TXT ou CSV e transformar ele, por exemplo, para RDF. Ele também permite você estender ou você enriquecer os dados com serviços que estão na web. E também você pode relacionar os dados que você tem com outras bases de dados na internet que disponibilizam serviços, por exemplo, igual o Freebase. O Freebase é um repositório semântico, onde é como se fosse um Wikipedia, só que um Wikipedia semântico. Então você entra no Freebase e você pode criar entidades e atributos e preencher esses atributos. E o Freebase ele disponibiliza uma API, você pode consultar o Freebase através dessa API. Então isso aqui está muito relacionado com o que a gente chama de link data. Você pode fazer com que, por exemplo, o seu repositório e os itens que estão lá dentro do seu repositório fiquem relacionados com outros repositórios, com uma ontologia, com outros recursos que ficam na internet. Então, um pouco de história ali da ferramenta. Ela foi lançada ali em 2010, o Google Refine foi lançado em 2010. Ele veio oriundo dessa empresa aqui, Freebase VidWorks, ou seja, a mesma empresa que lançou esse site, que chama Freebase, é a mesma empresa que desenvolveu esse software, que a empresa chama MetaWeb. Então, essa MetaWeb ela foi comprada pelo Google e aí, por ela trabalhar com essa web semântica, né, ela foi comprada pelo Google e ela tinha esse site que é Freebase, depois vocês podem entrar, é bem interessante. E um dos produtos dessa empresa era essa ferramenta, né, que depois de comprada pelo Google, ela foi transformada em software livre e aí renomeada para Open Refine. Então hoje ela chama Open Refine, que é até o site dela. Então, gente, bom, a gente começar a baixar a ferramenta e instalar. Na verdade, ela não precisa nem instalar, né? Basta você baixar, descompactar os arquivos e mandar rodar. Então, eu acho que todo mundo pode fazer isso agora. Aí a gente vai passo a passo, né? Todo mundo pode pegar e clicar aí para rodar o Open Refine. Quem tiver algum problema, me fala. Precisa ter lá abaixo? Você está perguntando? Não precisa. Bom, não sei, ele roda sozinho, não precisa de nenhum outro modo. Gente, quem está rodando direto o arquivo compactado, eu não recomendo. É melhor descompactar com outro pasta. A gente vai colocar algumas extensões lá dentro. A gente vai colar alguns arquivos lá dentro. Então, pegar e não extrair para uma pasta dentro. Então vamos continuar.
antes de começar, eu não sei se vocês vão conseguir fazer isso devido às limitações que a gente tem no computador. Mas é interessante alterar a memória do DVD de 2024 para 2048, para ele conseguir trabalhar de forma mais rápida. Então, o que vocês vão ter que fazer? Dentro da pasta, na raiz do sistema, tem esse arquivo aqui, ó, no Windows, né? OpenRefine é o .ini. Vocês entram lá dentro e trocam aí essa memória de 2024 para 2048. Esse arquivo aqui, .ini, vocês podem abrir no bloco de notas, tá? Você abre um bloco de notas e aí onde está assim o if, xmx, você troca para... Tem que, depois que alterou o valor, pessoal, tem que pegar, salvar o arquivo e fechar a janelinha de pronto, que está aberta, e aí você manda rodar novamente a ferramenta. Isso aí é porque a gente vai trabalhar aí com uma base que tem mais de 100 mil registros. Então, quem fizer essa operação, percebe que fica lento. É interessante. Para computador, se tiver mais memória, você pode colocar até mais memória aqui, né? Eu acho que todo mundo chegou nessa telinha aí, certo? Então, a próxima etapa agora é a gente inserir aí um conjunto de dados. Aí, pessoal, vocês podem digitar aí esse endereço para baixar essa coleção. Essa coleção é uma coleção de registros de um museu. Cada registro como se fosse um item de um objeto. Aí vocês baixam essa coleção aqui, está compactada, vocês descompactam. E aí vocês vão colocar nessa telinha aqui, ó. Vocês podem colocar que se essa coleção estivesse na internet, você ia colocar o URL dela, mas aí vocês vão colocar, como vocês vão estar baixando, vocês vão colocar neste computador, né? Esse computador. O endereço é esse aqui, ó, gente. Então todo mundo descompacta esse arquivo e aí vocês vão vir aqui no Create Project, que é aqui, ó, e aí vocês vão escolher o arquivo aí que é um arquivo no formato TSV. Ele é bem parecido com o formato CSV. Aí, ele tem alguma diferença lá nos delimitadores, mas é bem similar ao arquivo. O arquivo é basicamente um arquivo TXT. Gente, todo mundo está descomplicando. Todo mundo basta pegar, clicar aqui e escolher então o arquivo, né? Então basicamente todo mundo tem que estar com esse arquivo assim. Aqui, ó, nessa apresentação tem duas referências de duas outras coleções. Tem essa outra coleção aqui que é uma biblioteca e tem essa outra coleção que também é de Powerhouse Museum.
Então, gente, agora vocês podem dar next aí, e aí vocês vão cair nessa tela aí, tá? Poder arquivos. Onde está seu arquivo? Você está lá no então você tem que achar eles aí e Pessoal, a gente vai ver que tem alguns campos, por exemplo, esse campo description ficou meio embolado, né? Tem que estar com muita coisa aqui dentro. Na verdade é porque ele não parseou corretamente o arquivo TSV. Então, para ele parsear melhor, vocês têm que desmarcar essa opção aqui de quotation. Então, na verdade essa opção de quotation aqui, ela é interessante para arquivos CSV que coloca o conteúdo de texto entre aspas. Então a gente até mais na frente vai importar um arquivo CSV e aí a gente vai ver que vai ter que deixar marcado isso aqui. Mas para esse tipo de arquivo, esse quotation tem que ser desmarcado. Aqui parece que o arquivo ficou ao contrário. Deu o contrário? Não sei. Está marcado aí, né? Se desmarcar, ele fica igual a automação. Não, é porque na verdade ele tem que ficar assim, ó, gente. Aqui, ó. Vou passar aqui. voltou bonitinho. Ele teria que, depois que você desmarca, visualiza se as categorias estão aqui desse jeito. Se está desmembrado, né? As colunas. Está tudo desmembrado? Está marcado. Desmarca. Deixa assim, cara. Deixa desmarcado. Tá? Gente, desmarcado mesmo, tá? É assim. É desmarcado mesmo, tá, gente? Beleza. Todo mundo conseguiu chegar nessa tela? Aí a próxima. Então, isso aqui, gente. Até aqui embaixo, você escolhe aqui embaixo, por exemplo, se o arquivo é CSV, mas aqui embaixo você poderia escolher se o arquivo é CSV e aqui já faz alguns tratamentos nesses dados. Então assim, o próximo passo é criar um projeto, mas antes disso, só mostrar uma coisa para vocês. Nesse character encoding aqui, ó, você escolhe o tipo da codificação. Eu queria que vocês visualizassem aí se na hora de importar teve algum caractere errado, alguma coisa assim. Aí vocês podem visualizar aqui nos dados, né? Se tiver algum caractere errado aqui em algum dos campos, é porque a codificação está errada. Então aí vocês teriam que pegar, por exemplo, eu acho que nesse caso não vai acontecer isso porque está em inglês e não tem acentuação. Mas se vocês forem importar alguma coisa com palavras em português com acentuação, provavelmente vocês vão ter que escolher esse ISO ou então o TF8, tá? Só para ficar ciente que na hora de importar vocês têm que ter um cuidado com a codificação para não criar um projeto com os dados com problemas.
Então o próximo passo agora vai ser criar o projeto, que é aqui. E aí na hora que ele cria o projeto, ele realmente ele passa essas informações dele para dentro do banco de dados da ferramenta. Então, na hora que você cria, ele vai processar e vai importar isso aqui. Pode criar, todo mundo pode criar agora. Depois de criar, a gente vai ver essa tela que todo mundo está visualizando isso aqui, gente. Quem que não está visualizando aquilo ali? Ninguém? Pessoal, então só explicando um pouquinho aqui rapidamente essa interface. Basicamente, os registros, eles estão nas linhas, as colunas. São o que, gente, essas colunas? Como a gente pode chamar essas colunas? Se a gente tem os registros nas linhas, as colunas seriam o quê? Os metadados. Tá certo. Ou então os atributos. Seriam os metadados mesmo. E aqui a gente teria os itens. Né? Nas linhas a gente teria os itens. Aí a gente tem em cima de cada metadado, a gente tem esse painel e a gente pode fazer uma série de operações. É isso que a gente vai exercitar aí ao longo da apresentação. Então, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam é como que a gente pode navegar, como que a gente pode buscar utilizando essa ferramenta. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é criar um filtro. Então, vocês vão, por exemplo, nesse campo do título do objeto, vocês vão clicar aí naquela setinha e aí vocês vão criar um filtro. Todo mundo conseguiu criar um filtro aí, pessoal? Então, vocês têm que clicar aqui nessa setinha aqui e aí vocês vão escolher o tipo de filtro que vocês querem. Object type. Vai object type. Isso, object type. Aí vocês podem escolher text filter. Aqui seria tipo uma palavra-chave que vai ser pesquisada. Isso. Aí vocês podem usar uma palavra-chave aí para pesquisar. Fazendo a demonstração aqui. Aqui, gente, eu tenho aqui text filter, né? Aí eu clico em text filter. E eu posso buscar aqui, por exemplo, todos os objetos que têm motor. O seu tá bem lento. Nossa, que legal. Então, aí fiz essa consulta, ficou com 366 registros que foram recuperados. A gente pode fazer, por exemplo, um outro filtro, por exemplo, pelo registro. E aí eu coloco text filter. Aí nesse caso aqui, por exemplo, eu vou colocar 26. Aí ele encontrou então 21 itens que tem motor no object type e que tem aqui 26 em qualquer parte aqui do texto. Uma coisa interessante
é que vocês podem utilizar, nessa busca, vocês podem utilizar aquelas expressões regulares. Tá? Então ele aceita expressões regulares aí dentro. Por exemplo, se eu tirar aqui subject title, bom, quem quiser saber mais sobre expressões regulares, eu recomendo esse site aqui. Então ele aceita naquele campo esse tipo de expressão que você pode fazer buscas mais refinadas, tá? Tá, agora vamos trabalhar então agora, pessoal, com as facetas. Então, se a gente vir aqui na ferramenta, se a gente, por exemplo, clicar aqui no Object Title, a gente vai ver que ele permite a gente criar facetas. Quem está mexendo na tela já tem um bom conhecimento sobre o que é a faceta. Pessoal, a faceta, ela nada mais é que uma forma de você também fazer uma navegação para você filtrar esses itens. É um pouco diferente do filtro. O filtro é como se fosse uma busca por palavra-chave. A faceta não, você navega para poder filtrar aqueles itens que estão ali embaixo. Então você pode criar uma faceta para cada tipo de metadado. Então, a gente já vê também uma certa similaridade com repositórios, né? Você pode usar uma faceta e poder criar um metadado para poder criar uma faceta. Então, gente, acho que uma coisa que a gente pode fazer é criar uma faceta numérica. Que para fazer isso, vocês vão, por exemplo, no número de registro, e aí vocês podem estar criando, ou vocês podem fazer aqui nesse aqui, ó, por exemplo, no Record ID. Você vem aqui e coloca a faceta numérica aqui, ó. Aí ele vai processar e vai mostrar a faceta numérica desse lado. Então ele aloca todas as facetas nessa coluna à esquerda. E aí ele está mostrando os registros que tem, ou seja, esse campo que é Record ID, que é uma faceta numérica, vai do número 0 até esse número aqui, que é 510.000. Mas vocês podem perceber que o número de... o ID não significa a quantidade de itens, tá? A quantidade de itens qual que é? 75.811. Quais são os campos que são numéricos para poder fazer esse range? Na verdade, como a gente escolheu fazer uma faceta, ele não sabe, né? Por exemplo, ele mostra aqui, ó, se você perceber, ele está mostrando aqui, você pode fazer tanto uma faceta de texto como uma faceta numérica aqui. Não, mas por exemplo, se você for lá no Object Title e colocar para ser uma faceta numérica, não tem como. Ele sabe identificar quantos campos. A gente pode até fazer um teste. Eu imagino que ele pode dar um... ele dá um erro, né? Ele não acha... Ele não tem número. Ele viu que não tem número em Object Type e exibiu desse jeito. Então, gente, é uma forma interessante de permitir busca usando assim, um metadado numérico. Você pode pegar e selecionar um conjunto de dados, né? Imagina que você quer, assim, por exemplo, documentos que têm um determinado tamanho. Aí vocês escolheriam, né? Por exemplo, documentos de 100K a 200K. Teria como você encontrar eles, filtrar através desse recurso, né? Tem 75 mil itens, só que com essa busca que eu fiz, reduziu aí para 5 mil. Pessoal, então essa é a faceta numérica.
como são números, o que ela consegue fazer é você selecionar um range, né, de uma faixa de valores. Então, no caso aí, está selecionado uma faixa de 80.000 a 110.000. Então ele vai trabalhar assim, imagina se fosse uma lista, por exemplo, de itens para vender. Você poderia colocar o valor ali e escolher os produtos de uma faixa até outra. Agora é interessante a gente criar então uma faceta textual. E aí eu vou recomendar vocês criarem essa faceta textual utilizando aí as categorias. Então a gente vai vir aqui. Eu posso, por exemplo, criar uma faceta. Vou vir aqui ó, em categorias e criar essa faceta textual aqui. Ó. Pessoal, para ordenar os itens aqui da faceta, basta você colocar aqui, está ordenado por nome, e você pode ordenar pela... O que é esse count aqui? O que vocês acham que significa esse count? O número de itens que cada categoria tem, né? Então cada categoria tem esse númerozinho aqui, pessoal, é o número de itens vinculados a essa categoria. Então, dentro da faceta, você pode escolher se essas categorias elas são ordenadas de forma alfabética ou se elas são ordenadas pela popularidade, né, que aquela categoria tem. Então, eu recomendo aí que vocês ordenem aí por count. Aí, depois que vocês fizerem isso, todo mundo conseguiu ordenar por count? Gente, tem alguns que colocou assim, change limit, né? O set limit, né? Você clica, ou seja, você tem que ter mais de 15.000 opções, porque senão ele não exibe. Tá? Para voltar para selecionar por count. Isso, aí depois vocês colocam o count, igual eu coloquei aqui, vocês vão ver a quantidade de categorias que tem maior número aí de itens relacionados. Gente, essa é uma faceta de categorias. A gente pode pensar assim, tem uma biblioteca, que ali tem os assuntos. O que tem de problema? O que vocês podem identificar aí que tem alguma coisa errada? Hã? Vocês estão identificando alguma coisa estranha? Ele não quebrou todas as categorias? Isso, exatamente. Pessoal, quando a gente vê aqui, por exemplo, vasos cerâmicos, né? Ou a gente vê isso aqui, ó. Tem dentro aqui de algumas categorias, o que você está encontrando dentro de algumas categorias tem um caractere meio estranho. Qual que é esse caractere? Essa barra, né? Então, essa barrazinha aqui, ó. Essa barra a gente pode chamar ela de um delimitador, tá? Mas o que é isso? É herança? Não, é herança. Acho que o Alex sabe. O que seria esse delimitador? 3. Ou então parâmetros, né? Está parecendo uma suborganização. Isso é 2 itens. Delimitador é separado. Então, ele vai servir, por exemplo, se tem duas categorias, né? Então, assim, é justamente isso. A explicação assim, mais teórica seria que esse campo de categorias, ele tem um único valor ou ele tem múltiplos valores? Múltiplos valores, tá? Então, para campos que tem múltiplos valores, nesse caso desse arquivo, ele usou esse delimitador aqui, que foi uma única barra. Por exemplo, no Dynacan, esse delimitador para múltiplos valores, qual que é? No Dynacan, barra. são
São duas barras, né? Aqui nesse caso aqui, ó, ele está usando só uma barra, né? No DSpace, ou então no Diagram, seria duas barras aqui. Então, é só para mostrar o seguinte, podem ter campos que tem vários valores dentro desse campo. O que a gente faz nesse caso? Como que a gente trata isso? Então a gente pode fazer um recurso que ele vai dividir e vai colocar uma linha para cada uma dessas categorias, né? Para que a gente não tenha... que a gente não trate isso aí como se fosse uma categoria só. Porque do jeito que está ali, está errado, né? A gente tem várias categorias dentro do campo e a gente está tratando como se fosse uma categoria só. Isso aqui é errado. Isso aqui tem que ser desmembrado. Para a gente desmembrar, tem um recurso chamado Split Cells, que é esse recurso aqui, ó. Vocês vão chegar aí nas categorias e aí vocês vão colocar aqui Edit Cell e aí ó, Split Multivalue Cells. E aí, na hora que vocês clicam aqui, ó, ele está mostrando uma vírgula. Por exemplo, se vocês estivessem importando um arquivo do CSV do DSpace, por exemplo, você ia ter que ver qual que é o delimitador, colocar ele aqui para poder estar fazendo essa divisão. Então eu vou fazer isso aqui, ó, vou colocar o campo aqui e vou apertar OK. Quando eu fizer isso, vai acontecer. Então, gente, quando vocês fizerem isso, vocês vão ver aqui, ó, desse lado aqui, que vai ter desmembrado as categorias. No caso, agora, a categoria que tem mais itens, tem quantos itens aí? 8.000. Então, antes estava, acho que se não me engano, estava 2.000. Aqui, ó. O meu ainda não atualizou, está 2.336, né? Então, a gente desmembrou. Isso aí tá. Pessoal, se vocês repararem, no seu navegador agora, está aparecendo uma quantidade de linhas maior, não é? Antes era 75 mil linhas, agora está com quantas mil linhas aí? 170, né? 170 mil linhas. Por quê? Porque o que ele fez com aquelas categorias que foram desmembradas? Ele criou uma linha vazia para cada categoria, não é? Ele adicionou um registro vazio. Isso. O jeito que ele trata isso é dessa forma mesmo. Ele, para cada nova categoria, ele cria uma linha vazia que está relacionada com a primeira linha do item. Já relaciona automático. Tanto, gente, que ele tem dois modos de visualização. Ele tem um módulo de Show as Rows ou Show as Records. Clique em Records agora. Tá? Então ele automaticamente já identifica que aquelas linhas vazias elas pertencem àquela primeira linha que contém todos os dados do registro. Tá? Gente, agora a gente vai fazer uma parte interessante, que é limpar os dados. Então vocês vão nessa faceta do número de registros e clica nela, e aí a gente vai fazer uma faceta numérica a partir desse número de registro. Vocês vão lá em Registration Number e vão fazer lá uma faceta numérica. Aí vai abrir isso aqui para vocês. Tá? Todo mundo conseguiu chegar nisso? Aí depois disso,
vocês vão ver aqui, ó, que tem aqui a quantidade de itens, né? Tem várias outras coisas aqui, né? Uma delas é blank, certo? Então eu queria que vocês marcassem tudo e deixassem só blank. O que vocês estão visualizando? Vocês estão visualizando aí registros que... Pessoal, para a gente poder demonstrar isso, a gente vai ter que fazer um passo anterior. A gente vai ter que... Onde vocês estão vendo aqui esse undo em red, vocês clicam aí e volta nessa divisão. Não faz essa divisão, né? Vai aparecer um painelzinho ali que está assim, split multicells. Aí você vai clicar no primeiro item que tem ali Create Project, tá? Para voltar os dados, tá? Vocês podem voltar. Então essa ferramenta aí é muito importante. Essa função, né, de voltar e ir para frente é muito legal. E aí vocês importam o seu projeto, mas seus dados estão preservados. Você pode voltar como que eles eram no início. Então aí vocês clicam nessa opção, voltam os dados ao normal, e aí depois vocês vão em Registration Number, e aí vocês criam essa faceta aqui, e aí vai ter que ter aqui dentro de blank, vai ter que ter em torno de 118 itens em branco. Vê se vocês conseguiram chegar nisso. Beleza, gente. Aí todo mundo chegou então aqui com esses 118, né? Vocês vão desmarcar os outros dois. E aí a próxima coisa que vocês vão fazer é vir aqui nesse All, e aí vocês vão pegar aqui Edit Rows e você vai remover todas as linhas. O que a gente está fazendo nesse caso, pessoal? A gente tem registros, né? Tem itens, que o número que o ID dele, né, que é o Registration Number, está vazio. Então a gente vai descartar esses registros. Imagina que você não quer esses registros assim, que o identificador é muito importante para você. Como não tem identificador, imagina que não tem jeito de você achar o item. Então você vai descartar esses registros. Então para isso, você vai deixar aqui tudo que está em branco aqui e vai depois mandar remover essas linhas. E aí depois que você mandou remover, vocês vão perceber que vai passar de 75 mil, vai passar para diminuir a quantidade. Então essa parte de remover os itens que estavam com aquele campo em branco foi tranquilo, né? Vamos experimentar agora um outro tipo de faceta, né? Se a gente clicar aqui em faceta e colocar aqui Customize Faces, a gente vê todas essas facetas que estão aqui, ó. Então, tem uma faceta aí que é interessante, que é essa aí, o tamanho do texto. Então vocês podem pegar e criar aí uma faceta dessa que tem o tamanho do texto. Vocês podem fazer isso aí no Description. Quando vocês fizerem isso com o Description, vai aparecer alguns itens com erro, né? Já apareceu aí alguns itens com erro. 15 itens. Aí vocês podem deixar só os itens com erro. E aí vocês vão fazer a mesma coisa. Vão em All e vão mandar, vai pegar e mandar remover aquelas linhas. Então, gente, a gente acabou de remover registros que estavam com metadados importantes faltando e remover um registro que estava com metadado com erro. Depois de remover esses registros com erro, a gente pode passar para a próxima etapa, que é vocês podem clicar em View e depois vocês podem colocar para contrair as colunas. Então aqui permite que a gente deixe as colunas que a gente quer exibidas aqui. Então aí eu vou querer que vocês venham aqui em categorias e deixem só essa coluna de categorias.
Depois que vocês filtrarem as categorias, vamos mandar dividir essas categorias novamente. Pessoal, aí tem essa função, depois que vocês fizeram o split, tem essa função que ela chama cluster. Ela mescla categorias que estão escritas assim, então, com uma pequena diferença na escrita, né? Por exemplo, essa categoria está escrita aqui com letra maiúscula, essa aqui não. Aqui também. Vocês entenderam, né? O que está acontecendo? Você criou uma faceta, aí você pode filtrar por uma categoria. Só que a rigor do sistema, para ele, né, é tudo um string. Então ele considera essa categoria diferente dessa. Mas em fato, elas são categorias diferentes? Não. O que você quer ocorreu? Provavelmente um erro de digitação, uma não padronização da digitação, correto? Então, na hora que eu quero buscar por essa categoria aqui, eu quero pegar as duas coisas. Então, ele tem essa ferramenta de cluster que ele permite você mesclar categorias que têm grafias aí parecidas. Então, você pode pegar e clicar para fundir, né? Aqui em merge. E aí vocês podem deixar também padronizado a grafia que vocês acham correta. Tá? Entendeu? Então é uma funcionalidade muito interessante, né? Se a gente está pegando os dados de um repositório, a gente quer fazer um repositório com uma qualidade melhor, a gente pode unificar isso aqui da ganho da busca, por exemplo. Né? A pessoa vai clicar em, por exemplo, uma categoria dessa e vai pegar todos os registros. Todo mundo conseguiu fazer isso, gente? Não? Então, basicamente, vocês vão em cluster, vai ser dit cells, depois cluster em dit, isso, aí já aparece. Vai ser category, aí depois dit cells, vem aqui, split, dit cells. Bom, a gente agora vai entrar no último tópico, que é esse tópico de reconciliação dos dados. Significa que a gente tem esses itens aqui e eles têm aqueles valores nos metadados e a gente pode pegar e fazer uma conexão disso com outras fontes. Então a gente pode fazer uma reconciliação com uma fonte externa, ou a gente pode fazer com arquivo. Aqui eu só estou demonstrando aqui nas categorias, né? Eu acabei de desmembrar elas. Então, se a gente vier aqui de cells, vou clicar em cluster, eu posso dar um merge aqui. Eu não sei se esse sistema ele trata a língua portuguesa, mas sim, na língua portuguesa esse recurso aqui seria ótimo, né? Acento. Porque aqui na língua inglesa parece que o único problema que dá é a questão de maiúsculo e minúsculo, né? Mas na língua portuguesa. Se você for no método lá em cima, aqui você fala? no outro, você mudar para o ele compara strings que são próximos. Ah, é? Eu estava mexendo aí, por exemplo, questão de, às vezes, plural e singular. Ou vai aparecer outras palavras que são parecidas. Eu achei bem legal, assim. Lock. É verdade. Só que aí a taxa de acerto dele é menor, né? Por exemplo, eu acho que são coisas diferentes. Por exemplo, olha esse aqui eu faria, né? Esse paintings e painting seria plural e singular. É verdade. E aí acha mais coisas também, né?
gente, reconciliação dos dados está intimamente ligada aí com essa questão de link data. A gente pode pegar, por exemplo, tem aquelas categorias que a gente está usando, e a gente quer uma definição para uma categoria. Eu não conheço aquela categoria, o que isso significa? Então a gente pode linkar essa categoria, por exemplo, com um dicionário. Aí a pessoa conseguiria ver, essa categoria aqui, ela significa tal coisa. Então a gente consegue ligar esses dados desse repositório a outros repositórios. Ou então a um outro banco de dados que tem essas definições das categorias. Então, que seria um arquivo. Gente, para a gente fazer a reconciliação, então, a gente pode vir aqui e a gente vem nas categorias e a gente coloca aqui a reconciliação. Aí a gente pode colocar Start e Reconcile. Todo mundo conseguiu chegar aqui? Faz essa reconciliação. Isso. Beleza, todo mundo está vendo essa tela, né? Tudo certo? Fica assim. Gente, aqui ele faria uma reconciliação com o Freebase, né? A empresa que desenvolveu aqui foi o Freebase, então o primeiro lugar que eles deixaram nativo para reconciliar é com esse Freebase, que é como se fosse uma grande ontologia, um conjunto de ontologias. Tá? O que isso significa? Ele vai pegar aquela categoria e vai ver ela no Freebase se ela existe. Se ela existe, aí uma coisa pode ser vinculada com a outra. E aí você pode, digamos, até puxar essa definição para cá e enriquecer sua base de dados com mais informações. Isso aí é totalmente relacionado ao link data, né? Tem que você ter esses dados relacionados na web, semanticamente relacionados. A gente pode também usar esse plugin aqui. Agora eu vou querer que vocês baixem ele. Nessa URL, esse aqui é o RDF Refine. Porque vocês, no computador de vocês só podem reconciliar com o Freebase, não é? Então, para vocês poderem fazer essa reconciliação com um arquivo RDF, vocês têm que baixar essa extensão. Então, vai nesse caminho aqui, vai baixar a extensão, e aí vocês vão copiar essa extensão para dentro da pasta Extensions dentro de Google Refine. Depois que você colocou dentro da Extension, você baixa, você descompacta, né, o arquivo baixado para Extension e depois reinicia. Pode clicar nessa aqui mesmo. Essa aqui, ó. Você baixa, descompacta e coloca nessa pasta de extensões. Depois que vocês fizerem isso, gente, para saber se deu certo, tá? Como que eu sei se deu certo? Vocês vão ter que notar isso aqui, ó. Vai aparecer esse novo botãozinho aqui. Todo mundo está vendo isso? Então, aí você descompacta e coloca lá dentro da pasta. Não. Você baixou, né, a extensão. Aí copia essa pasta e entra lá dentro da pasta do plugin do Google Fire. Vai dentro de Web App. Depois dentro de Web App tem a pasta Extension. Aí você coloca lá dentro. Gente, aqui na reconciliação por RDF tem essa opção aqui, ó, você pode fazer a reconciliação baseada no arquivo RDF. Então vocês podem baixar um arquivo RDF da internet, que é alguma ontologia que pega, por exemplo, essas definições das categorias,
E aí você vai vincular esse arquivo à sua base. Então aqui você poderia fazer também usando aí um arquivo que está remoto na internet, vocês podem fazer um arquivo que está aí dentro do seu computador. Para a gente fazer essa reconciliação, pessoal, aí vocês podem entrar aqui nessa biblioteca aqui, ó, id.log.gov/download, tá? E aí vocês podem baixar. A gente tem aqui, por exemplo, lista de cabeçalhos de assunto em RDF. Bom, esse site aqui, gente, é da Library of Congress, né? Estou mostrando só, puxando, por exemplo, a Library of Congress, ela deixa, por exemplo, a lista de cabeçalho de assuntos ali. Então você pode pegar... Já é o sistema novo. Hã? O sistema novo. Eu acho que sim. E aí você pode pegar e usar esse, como se fosse um dicionário, né? Você pode usar esse dicionário que está em RDF. Entendeu? Gente, então aqui, ó, o dicionário é como se a gente falasse assim, a gente tem as categorias, a gente quer colocar uma definição dessas categorias dentro da nossa base. Como que a gente vai fazer isso? A gente pega isso aqui, ó, que é a lista de cabeçalhos de assunto, que está em RDF, SCOS, a gente vem cá e baixa aqui, e aí a gente vai linkar isso com aquela base que a gente tem. Tá? Então, slide. Aí vai ter que baixar aqui, né? Ficar aqui, baixar e depois descompactar. Bom, tem que entrar naquela página ali, id.log.gov/download e baixar a lista de cabeçalhos de assunto aqui, ó. Que é esse item aqui, ó. id.loc.gov/download. Tá faltando uma última barra, justamente. Beleza. Aí você vai pegar esse LC. Nem passar. Para baixar isso aqui, ó. Que é essa lista de cabeçalhos de assunto que está em RDF SCOS. Tem um outro padrão que é RDF MEDS, mas a gente vai usar o SCOS, que o SCOS é justamente para a criação de vocabulário controlado, taxonomia, tesauro e metodologia. Então, um padrão RDF, né, que usa XML, que é justamente para poder fazer isso. E aí, depois que vocês baixaram o arquivo, vocês podem vir aqui no upload file e escolher o arquivo aqui, ó. E aí, no caso, gente, isso é muito importante, porque na hora do label aqui, ó, colocar SCOS, tá? Porque o padrão desse arquivo é SCOS. Aí vocês vão clicar ali e vai dar OK. No caso, vocês conseguiram baixar? Tá indo. Tá um pouco lento. Vai criar outro projeto? Não vai criar outro projeto, pessoal. A gente simplesmente vai vincular esse conjunto de dados a um outro conjunto de dados. Tá? A gente só está fazendo um link. Na verdade, aqui nem foi feito o link ainda. Tá? A gente está criando um serviço de reconciliação por enquanto. É como se fosse uma ponte desse conjunto de dados, desse projeto que a gente tem, desse conjunto de dados, para um outro conjunto. Então, a gente criou a ponte, mas a gente ainda não integrou esses dados. Eu vou mostrar aqui, gente, que está realmente já. O tempo previsto acabou.
Bom, onde a gente quer chegar, né? Por exemplo, tem as categorias aqui. Aí eu vou usar o serviço de reconciliação. Então, eu venho aqui e, por exemplo, vai ter agora aparecendo um novo item aqui para vocês, não tá? Apareceu um novo item para vocês, depois que vocês criaram o serviço de reconciliação. Ah, tá, não, é verdade, gente. Vai... O name o quê? Qualquer coisa? Isso, no name vocês colocam qualquer coisa. Beleza. Gente, ó, aqui, ó, ia aparecer isso para vocês. Vocês iam escolher o campo que vocês iam fazer a reconciliação. Significa o seguinte: nesse repositório nosso, a gente tem, por exemplo, as categorias. Você ia vincular. Na verdade, aqui teria as categorias. Você ia vincular aqui com esse arquivo que vocês baixaram, tá? Vocês vão vincular esse aqui, por exemplo, a categoria aqui, com um conceito aqui. E aí vocês vão mandar fazer a reconciliação. Como vocês mandam fazer a reconciliação, eles vinculam, e aí vocês podem até por exemplo, pegar a URL dessa categoria com a definição. Significa o seguinte, gente, ó, quando vocês fazem essa reconciliação, eles vão falar o seguinte, ó, esse models aqui é a categoria que você tem na sua base de dados. E aí, esse models, aqui, ó, ele achou, por exemplo, no Freebase, ou ele achou nesse arquivo que vocês importaram. Então, você pode escolher esse models para você. O que ele é? Ele vai ser esse significado ou ele vai ser esse aqui? Porque a gente pode ter palavras que têm a mesma string, mas têm significados diferentes, né? Então, nesse caso aqui, ele vai vincular essa palavra, essa string, vai vincular a uma categoria com um significado que você acha apropriado para ela.